E chegou a hora aqui no canal de falar sobre ele, o escolhido para representar o Brasil no prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2024, Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. Esse documentário do aclamado diretor brasileiro conquistou diversos festivais mundo afora e foi escolhido pela nossa comissão para representar a gente no maior prêmio de cinema, que vai rolar em março do ano que vem. Comentando as cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Primeiro, a gente tem que destacar que Retratos Fantasmas não é um longa de ficção. Ele é um documentário que conta com diversas imagens captadas pelo Kleber Mendonça Filho durante décadas, além de várias imagens de arquivo sobre a cidade, principalmente sobre o centro da cidade do Recife. O que mais me chama a atenção aqui é como o filme ele consegue se equilibrar numa balança muito difícil, que é entre ser uma egotrip e ter algo relevante para discutir, para colocar em consideração. Porque a gente está falando aqui de um documentário escrito, dirigido e contado por Kleber Mendonça Filho, que fala sobre Kleber Mendonça Filho e sobre a obra de Kleber Mendonça Filho. O documentário parte daí. A gente começa observando o apartamento que o Kleber cresceu, as mudanças que ele sofreu e os primeiros filmes dele que ele gravou ali dentro. A primeira parte do filme basicamente é o Kleber refletindo sobre si mesmo. E isso poderia ser uma coisa muito chata. Porque qual necessariamente seria a relevância disso? Só que a construção do filme ela é interessante porque ele começa a se expandir e trazer uma discussão pertinente. Porque num dado momento o Kleber sai ali da casa dele e a gente começa a explorar esses arredores e ter uma visão ali de como é a cidade do Recife, de como era e de como ela está agora. Eu acho que o filme marca muito bem essa passagem, essa permanência da memória. Eu acho que o filme põe para discussão, né, essa gentrificação, né? Eu acho que o grande mote do filme é baseado nisso, de como os centros das cidades mudaram e essa discussão da gentrificação dos grandes centros a partir do fim, né, do grande império dos cinemas de rua. Ele meio que é um filme de cinema sobre o amor ao cinema, mas também é um filme sobre memória por amor à memória. Eu acho que ele lida muito com registros históricos, mas ele serve para ser registro histórico de si mesmo, se isso faz algum sentido. Tem algumas coisas ali, algumas imagens que servem como registro não só da história do cinema, mas também da história do cinema de rua, mas também como a história da cidade do Recife. Eu acho que é esse bonequinho, né, daqueles bonequinhos que você abre o bonequinho e tem outro bonequinho dentro, que o Kleber Mendonça conseguiu fazer aqui, que torna esse documentário muito interessante. Porque eu mesmo, sei lá, vi 2, 3 filmes do Kleber Mendonça Filho durante toda a minha vida. Eu nunca pisei na cidade do Recife. Eu nunca fui num cinema de rua na minha infância, porque quando eu tive idade pra ir ao cinema, não existiam mais cinemas de rua por aqui. E mesmo assim eu consigo sentir essa conexão e consigo sentir essa discussão tão longe, mas ao mesmo tempo muito próxima. Eu acho que o Kleber consegue montar esse quebra-cabeça ali de uma maneira muito inteligente, de levar a gente a entender e sentir esse afeto por esses retratos fantasmas da cidade do Recife, dos cinemas de rua e até da própria história dele, que talvez a gente nem se importe tanto. Se você não é super fã do Kleber, talvez você pense, tá, mas pra que tanta história dele mesmo? Mas naquele momento ali você consegue entender a transformação do eu por todo. Eu acho que ele conseguiu articular ali uma coisa que é muito difícil, porque poderia parecer apenas um exercício de experimentação do ego, sabe? De ele falar, não, olha, esse aqui é meu filme. E ele conseguiu transformar esse momento de exercício do ego, porque não deixa de ser, né? Porque ele tá ali falando sobre os filmes dele, sobre a infância dele, sobre a percepção dele da cidade, numa discussão muito maior. Eu acho que aquilo ali vira um registro histórico que talvez a gente esteja muito próximo para considerar ele um filme grandioso. Talvez daqui a 20, 30 anos, quando esses fantasmas, esses retratos que ele coloca ali tiverem amadurecido, a gente olhe para esse filme de uma outra maneira. E que a gente entenda o que ele quis dizer ali no final das contas. Que os filmes de ficção são os melhores documentários.
No país como o nosso, que a gente não tem estúdios gigantescos em que você grava o cinema completamente dentro de 4 paredes, muitas vezes a gente usa essa sétima arte para registrar lugares, para registrar pessoas que hoje estão aqui e amanhã não estarão mais. Então, muitos registros de cinema, do nosso cinema brasileiro, por mais banais, por mais triviais que sejam, são registros históricos. Isso porque eu tô falando apenas de cinema, a gente tem que falar também de TV. Todos esses registros audiovisuais são registros históricos. A gente tem que começar, né? A gente já deveria ter começado, na verdade, mas a gente tem que começar a olhar para eles como que eles são. São parte da nossa história, são parte da nossa narrativa como povo, são parte da nossa narrativa como sociedade, são exemplos do que a gente não deve mais fazer, são exemplos de coisas que a gente fez que achava absurdos, são exemplos de como nós vivíamos, de como nós fazíamos. São registros, são retratos de pessoas que saíram da vida e entraram na eternidade. E a gente deveria valorizar isso um pouco mais. No fim, para Retratos Fantasmas, eu dou 4 estrelas e meia. Falando agora de chances reais na competição do Oscar, eu não sei informar muito bem a vocês quais são as nossas verdadeiras chances. Eu indico vocês acompanharem o canal do crítico de cinema Valdemar Dalenogari. Todo mês ele faz novas apostas para o Oscar e discute um pouquinho dessas indicações, das escolhas, e ele vai conseguir dizer para vocês, melhor que eu, se a gente tem chance de concorrer a esse prêmio esse ano. Eu espero que sim. E mesmo que a gente não concorra, e mesmo que a gente não ganhe, eu acho que Retratos Fantasmas é um filme que deveria colocar a gente para pensar. Por mais que seja um exercício do Kleber sobre o Kleber, eu acho que é um filme que coloca a gente para pensar em como a gente preserva a nossa história. Não necessariamente dos lugares, dos edifícios, como o filme mostra, mas sim desses registros, dessas imagens daqui para frente. E você, já assistiu o filme na Netflix? Se não, vai lá no Tudum e volta aqui pra gente comentar um pouquinho. Mas antes de você sair, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho caso você queira continuar acompanhando, tem muita novidade vindo por aí. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo filme.